Deu guerrinha de opiniões sobre a suruba da Pedra do Arpoador. Quer dizer, eu não sei se é suruba. Eu sei que é uma festinha. E uma festinha divertida. Pra mim, festinha divertida quase sempre é perto de suruba. É adjacente a suruba, né? Então deve ser suruba. Pedra do Arpoador vira cenário de festinha, entre aspas, gay, ao ar livre e divide opiniões. Acho que é isso que eu tava falando mesmo. Acho que é suruba mesmo. Link do vídeo do Márcio tá no chat pra vocês assistirem. Pra vocês clicarem e darem like lá. Vamos ver juntos aqui. Ritual de anos novos. Pode ser, pode ser, pode ser. Ritual de anos novos. É uma boa. Play. Mas dá o prefixo completo aí, pô. Tá dando tudo embaçado, tudo censurado. Por que, Márcio? Por que esse olhar pra esse vídeo e por que não dividi-lo conosco? Eu sei por que tu não quer perder o canal, né? Bom, como vocês viram aí, essa semana Boa nós tarde, fomos Gisele. impactados pelo grupo de mais ou menos uns 30 homens fazendo cruising, que é o sexo ao ar livre ou em áreas onde essa prática não é permitida. Esse rolê aconteceu na Praia do Arpoador, na zona sul do Rio, na manhã da virada do fim de ano, e esse vídeo aí da p***aria comendo solto veio a público causando uma comoção geral, tanto entre os conservadores moralistas, e a gente nem tá falando de políticos, a gente tá falando de gay mesmo, tá? Quanto de pessoas que viram um outro aspecto dessa história, um recorte mais sociológico, de gênero, de raça, de comportamento, de história de opressão dos corpos dissidentes, no caso, gays, lésbicas e trans. E como a gente não tá aqui para fazer farofa sem apresentar argumentos que nos levem a mínimas reflexões e opiniões baseadas em pensamento crítico, eu espero mostrar para vocês que tudo tem dois lados e que sim, apesar do recorte de gênero, porque havia um casal de hétero fazendo a mesma coisa na praia à luz do dia, foi filmado e não teve comoção nenhuma. Verdade. Teve isso mesmo. Isso eu vi. Isso eu vi que teve um cara socando fofo lá na areia, numa mulher. Aliás, não sei se ele conseguiu socar, porque tava fofo demais, tá? Ele chegava perto da bunda da mulher e fazia assim, ó. Sabe? Eu acho que não chegou a entrar. Mas eu vi que isso aconteceu. Sem um recorte de raça e sem uma análise histórica, a gente vai resumir Boa tudo tarde, a Bruno eu não Milek. acho certo porque é crime. Ou então, cruzem é resistência e estão castrando os nossos corpos e desejos. Amor, o buraco é um pouco mais embaixo e é por isso que você segue esse canal. Solta essa vinheta. Olá, minhas rolinhas. Eu sou Márcio Rolim, criador, apresentador. Eu sou a boneca Suzy do Norte, a Lu patinadora da periferia, a fofolete dos anos 2020, a boneca moranguinho com sabor de cupuaçu deste canal, onde falamos sobre tudo que nos convém. Então, por favor, segue o canal, mas segue mesmo, porque tem vídeo aqui todo dia, ninguém tá pra brincadeira não. E aqui debaixo tem um Pix e tem um Apoia-se, pra você mandar uma ajudinha, uma graninha, um aqué, um mato, qualquer valor já ajuda a gente a pagar uma luz, uma internet, comprar um microfone novo, enfim, vamos de bom gay na praia. Eu vivi pra ver pessoas dizendo que você ser contra atentado ao pudor é ser conservador. Toda essa repercussão e o debate gerado pela situação da pegação generalizada de mais de 30 homens na Pedra do Arpoador do Rio de Janeiro muito me incomoda por ver discursos que banalizam uma situação criminosa e escancaram, inclusive, a prioridade de determinados grupos e indivíduos em relação às suas pautas e reivindicação do que eles acreditam, inclusive, ser direitos. Eu não só vi gente dizendo que LGBTs que estão criticando essa situação são conservadores, como eu vi pessoas falando, mas o que tem? Héteros fazem isso o tempo todo. E eu fico pensando, então, a pauta de vocês é fazer o que o hétero faz? Essa é a reivindicação? Então, porque o hétero comete um crime, você quer reivindicar poder cometer também? Esse é o seu parâmetro? E é aí que a gente percebe que, tal qual o feminismo branco, igualmente ali com suas pautas superficiais, grande parte dessa comunidade, em suma, de homens gays brancos e cis, não estão nem aí para a luta por direitos básicos e garantias fundamentais. Eu não me importo se a maioria dos LGBTs que são mortos são negros neste país. Eu não me importo se a maioria das pessoas trans que são mortas e de expectativa de vida mais baixa são pessoas negras. Eu me importo porque eu tenho que lutar pelo meu direito de eu poder fazer sexo ao ar livre, de eu poder fazer pegação em um espaço público, porque o hétero tá fazendo. E é aí que a gente entende também que a luta dessas pessoas, ela se assemelha a tudo que o hétero faz e eu quero ser o que o hétero... Tem que levar uma coisa em conta, tá? Nem tudo é luta também.
a internet nos dá uma impressão falsa de que a pessoa tá manifestando uma opinião, ela tá lutando por isso, sabe? Nem tudo é luta. Às vezes a vida real faz falta para as pessoas, sabe, nesse momento, que a pessoa acha que tudo que o outro fala na internet é uma luta que ele trava, sabe? E, cara, tá tão longe disso, tá tão longe de ser verdade, sabe? Tipo, tem tanta gente que opina com perfil anônimo na internet e que não dá cara pra uma afirmação na vida real. Então tem um pouco disso também, sabe? Nem tudo é luta. É porque, no final das contas, o que distancia esse cara do homem branco cis hétero é apenas a sexualidade. Então, você vai lutar, você vai querer se assemelhar ao que o hétero é. Isso também diz muito a respeito da heteronormatividade na comunidade. E é por conta também de todas essas coisas que eu estou falando que não me representa uma comunidade que luta pra ser aquilo que o hétero é. Porque se o hétero tá fazendo alguma coisa que é crime, não me interessa querer fazer também ou poder fazer também. É crime. Ele também está igualmente errado. E se aquele cara que é hétero faz, se ele for branco, ainda estou mais atrás ainda. Não é assim que deveria funcionar uma militância por uma causa que está relacionada à vida, que está relacionada à sociedade, à nossa vida em sociedade e para com outras pessoas. Bom, esse vídeo poderia acabar aqui, né? Subir as letrinhas e fim do assunto. Esse é o Matheus Pinto, do canal Quando o Preto Fala. O link dele tá aqui no descritivo e ele faz um recorte racial dessa história que pegou fogo lá no X, porque se a gente for ver no X, quem de fato tá defendendo a prática do cruising é gay branco, gente. E não é de agora, tá? As reivindicações desses gays estão pautadas em, primeiro, fazer aquilo que o hétero faz. Isso é muito óbvio pra gente, ou seja, reproduzir comportamento cisnormativo como chá revelação, monogamia compulsória, enfim. Segundo, defender os atos que, infelizmente, no Brasil é crime com base na repressão que a gente sofria lá nos anos 60, nos anos 70. Como se hoje não fosse possível ou se não houvesse locais seguros e legais, ou seja, legalizados, para fazer pegação. Cruising. E não que a gente não sofra mais repressão hoje, mas o assunto é banheirão, cruise e sexo em local público. E por fim, o uso de drogas e redução de danos, como se todo gay tivesse rede de apoio, tivesse plano de saúde, tivesse amigos para estar com ele nas horas em que ele extrapolar e passar mal, por exemplo, ou até tivesse dinheiro para comprar drogas de boa qualidade e fazer um uso mais seguro. Essa é a preocupação do gay branco. O Matheus explica. Mas eu acho que o resumo é esse. Preocupação, não é militância, sabe? A internet leva pra esse lado, pra esse extremo, né? Que tudo a pessoa tá militando por aquilo. Não tá. A pessoa tá só sendo escrota e expondo sua escrotidão e achando que tá certa, entendeu? Explica basicamente isso em seu vídeo em que a gente vive um momento de um completo esvaziamento da pauta, onde se navega superficialmente naquilo que se acha que é direito, quando na verdade os nossos reais direitos continuam sendo ameaçados todos os dias lá no Congresso. Mas vamos aos fatos e a outras questões por trás da história. A gravação foi feita no Parque Garota de Ipanema, como vocês podem ver aí na foto, no fim do ano, e a ação passou a ser denominada de Subão do Arpoador. A Pedra do Arpoador, como vocês podem ver também aí, há algum tempo ela já virou um point de pegação. É muito comum encontrar pela manhã diversas camisinhas usadas no local. Segundo o Horácio Magalhães, presidente da Sociedade dos Amigos de Copacabana, a Associação dos Moradores do Bairro já pediu a 23ª MPB do Leblon para intensificar o policiamento na porta do Arpoador. A 14ª DP do Leblon abriu na última sexta-feira um procedimento para investigar o caso. De posse das gravações, os policiais estão tentando identificar as pessoas que participaram do sexo em grupo. Só para lembrar que, de acordo com o artigo 233 do Código Penal Brasileiro, a prática de ato obsceno em lugar público ou espaços abertos e coletivos é crime, podendo ocasionar detenção de 13 meses a 1 ano ou multa. E existem vários outros locais de pegação e sexo ao ar livre no Rio de Janeiro, como o Parque Garota de Ipanema, o Aterro do Flamengo em toda a sua extensão da Praia da Reserva, na Zona Oeste. A pegação acontece principalmente nos estacionamentos da orla, onde homens e mulheres praticam o ato dentro dos seus carros e até ao ar livre. Mas para entender melhor essa prática, eu trouxe um vídeo do Christian Gonzatti, que já apareceu aqui nesse canal, que é pesquisador de comportamento, é mestre, é doutor, tem vários livros publicados, o link dele tá aqui debaixo no descritivo e ele diz o seguinte: Então quer dizer que é errado condenar sexo ao ar livre perante famílias e crianças? Esse comentário foi feito sobre o que está sendo chamado de subão do arpoador, que revelou para algumas pessoas uma prática chamada de cruising. E antes de comentar essa condenação, eu vou te explicar o que é esse tal de cruising. O termo cruising deriva do holandês cruisen, que significa cruzar ou encontrar, refletindo a natureza desses encontros. O cruising é uma prática em que homens buscam encontros sexuais casuais em locais públicos, como parques, banheiros e trilhas, com outros homens. São homens que fazem com homens na maior parte das vezes que estão nesses locais. A sigla HSH. Além de satisfazer desejos pais, o cruising também desempenha um papel na formação de identidades e comunidades dentro da cultura gay, criando espaços alternativos de interação para quem não pode se relacionar com homens em outros contextos. Essa prática tá... Bom, essa parte aqui eu preciso discordar do Cris, porque, ok, essa prática fez parte da criação da identidade dos homens que não conseguiam locais normativos para terem encontros. Fez, porque hoje a gente pode entrar em hotéis, a gente pode entrar em
motéis, a gente pode entrar em drive-in, a gente pode entrar em saunas, a gente pode entrar em clubes, a gente pode entrar em qualquer lugar pra fazer o que a gente quiser fazer, porque Acontece que as pessoas acabam herdando pela tradição oral, e eu não tô usando oral no termo pejorativo, né? Mas acabam herdando essas práticas pela tradição. aquele local é destinado a isso. De fato, essa prática foi parte da nossa identidade. Ali nos anos 60, 70, de fato, isso construiu a performance do homem gay relacionado ao sexo, visto que a gente não pode nunca expressar isso, até hoje, em público como forma de afeto ou outras questões. Mas o sexo em si, o ato em si, era muito mais perigoso Bom horário, ainda que cidadão do fosse em mal. Boa locais tarde. privados. Então o cruising surge dentro desse contexto de perseguição, dentro do contexto de extermínio dos corpos de fato. Mas isso é uma coisa que ficou lá no passado. Está intimamente ligado à homofobia presente na sociedade. O cruising surgiu por um histórico de repressão. Em períodos Esse cara é muito gaúcho, né? Do jeito que ele tá falando. locais onde a homossexualidade era criminalizada ou fortemente estigmatizada, homens que se relacionam com homens recorriam ao cruising como uma forma discreta de expressar sua sexualidade, evitando a exposição pública, possíveis perseguições e conseguindo experienciar prazer sem o medo de frequentar lugares em que essa sexualidade poderia ser comentada, como, por exemplo, motéis e bares. Lembrando que nos Estados Unidos, por exemplo, a polícia perseguia os homens gays em locais legais, como, de fato, motéis, bares, essas coisas. Então eles prendiam, eles batiam, eles expunham a identidade desses homens, e esses homens perdiam seus empregos, nunca mais voltavam a trabalhar, ou sua família ficava sabendo que ele era gay, e aí eles eram expulsos de casa e ficavam pela rua. Isso aconteceu de fato, tem algumas séries de TV que mostram isso. Sim, também existe quem faça cruising porque fetichiza a situação. E agora, muito importante. Aí é que tá. Virou brincadeira. O fetiche, entendeu? Não é mais uma questão de necessidade. Cruising em si não é considerado crime, mas o contexto e o local onde ele acontece pode tornar a prática ilegal dependendo das circunstâncias. Podia acabar aqui, né? Cruising não é crime. Vamos fazer cruising. É uma delícia. Eu fiz muito cruising. Mas em que local eu fiz cruising na vida? Onde é que você fez o cruising? Quais pessoas teriam acesso ao seu cruising? O artigo 233 do Código Penal Brasileiro, praticar ato obsceno em lugar público ou exposto ao público pode levar a pena de 3 meses a 1 ano de detenção ou multa. No curso da história, quando a homossexualidade era mais condenada do que é hoje, seja pela lei ou culturalmente, isso tinha ainda menos peso, porque na mente dos homens que praticam cruising, era muito mais provável e assustador eles serem condenados pela homossexualidade do que pela prática do cruising. Por isso que o cruising é feito em lugares escondidos da sociedade na maior parte das vezes. A intenção não é se mostrar para famílias, como perguntou a publicação que eu trouxe. Inclusive, muitos dos homens que estão em locais de cruising também têm famílias nos moldes tradicionais. Essa tentativa de fabricar uma ideia de dezenas de gays quererem se mostrar na frente de pessoas fazendo sexo, incluindo crianças, é um imaginário fruto da homofobia. Óbvio, né? Qualquer pessoa que for na internet dizer que aqueles 30 homens que estavam fazendo cruising ali na praia, eles queriam se expor para crianças, queriam se expor para as pessoas que estão passando, isso é homofobia. Isso é uma grande falácia. Na verdade, eles estavam mais se escondendo do que qualquer outra coisa. Mas sim, existem casos em que as pessoas, e não apenas homens que se relacionam com homens, extrapolam os limites e acabam se mostrando em espaços muito visíveis para todas as pessoas. Muitas vezes, a perseguição ao cruising foi usada como pretexto para criminalizar a homossexualidade e reforçar a homofobia estrutural. Em períodos históricos de grande repressão, as operações policiais tinham como alvo principalmente homens que se relacionam com homens em locais públicos. Enfim, gente, entender o cruising, como ele opera culturalmente, é diferente de defender atos em público. Exatamente. A gente precisa entender como ele opera, como ele funciona e não defender a prática do cruising em local público. Eu penso que a população gay, historicamente, tem sido empurrada para essas modalidades de encontro de sexo casual, fortuito, não por promiscuidade, até porque esse conceito de promiscuidade é muito frágil, né, gente? É muito bobo, inclusive. Mas porque sempre tivemos nossas subjetividades construídas a partir de outros códigos, de outros prazeres, de outros valores. A sociedade negou e nega até hoje, em casa, na rua, na escola, que ninguém fala de sexo entre iguais, por exemplo, nas cartilhas de educação sexual. Isso fez com que a gente aprendesse a gostar e gozar de modos distintos, com mais experimentação e mais liberdade e, consequentemente, mais riscos. E é por isso que muitos gays ainda enxergam hoje essa prática como um fetiche, que antes eram os únicos caminhos para os nossos desejos. Só que a gente está em 2025 e esse tipo de prática não passa mesmo de fetiche. Nada mais tem a ver com a perseguição da polícia e a exposição da identidade para a sociedade. Enfim, os tempos mudaram, bem como os locais e encontros para cruise também mudaram. Como eu acabei de dizer, eu frequentei muito cruising bar por anos e recomendo que todos que quiserem viver seus fetiches frequentem cruising bar, locais privados. Obviamente que o contexto de caça às bruxas tem outra configuração sim. Ela ainda existe, tanto que a polícia está abrindo inquérito para investigar os participantes da tal surubona lá. Completamente desnecessário e com base em homofobia. Porque esse casal aqui, que nós vamos ver no vídeo, esteve na mesma praia, fazendo a mesma coisa, só que além de estar na luz do dia, não tinha nenhum disfarce, preocupação com pessoas passando, crianças, não tinham nada. Veja só. O que mais me choca nessa cena é o soca-fofo.
tá? O cara simplesmente não conseguia engatar na moça. O bagulho sanfonava. É a parte mais lamentável disso aí. Duvido que uma gay tenha passado por esse problema no cruising no arpoador. De boa, gente, isso nem cruising é. Isso aqui é atentado ao pudor, porque eles estavam numa área completamente livre, onde as pessoas estão circulando. Qualquer criança pode circular e ver, e é um casal de hétero. E ninguém falou absolutamente nada dessa história. Não que eu saiba, a polícia não está investigando esse caso aí. E a cara deles está exposta no vídeo. Por que a polícia não está investigando e procurando essas pessoas? Pois é. Jogando bilhar com um pedaço de corda, exato. Porque a sociedade aciona a polícia para investigar e criminalizar os atos de homens gays. É isso, é homofobia. E é tão claro que a polícia só persegue os gays que os héteros fazem isso, inclusive, em banheiro de avião, e eles são aplaudidos. Olha só esse vídeo aqui. Boa tarde, Irineu Júnior. Que isso? Sério? Esse fato aconteceu dentro de um avião em viagem para algum país na Europa em 2023. Todo mundo sabia que o casal estava dentro do banheiro fazendo sexo. E sim, eles foram tirados de lá por um comissário que apenas bateu na porta, e quando eles saíram, eles foram aplaudidos. Então sim, nós ainda estamos naquele pé do podemos fazer o que queremos desde que seja escondido e em nossos guetos, que são espaços em geral que convivemos com riscos e violências. Quando saímos à luz do dia, ocupando praias, praças, ruas mais frequentadas, não podemos sequer manifestar os nossos afetos, que todas as outras pessoas podem manifestar. De longe, eu tô defendendo o sexo em público, em absoluto, mas é preciso compreender que a liberdade de expressão não é válida para todos. Daí a gente teve um comentário lá no X que foi esse aqui. A nova geração de gay conservador me preocupa e me entristece. Boa tarde, Hermes Em Lima. resposta a esse comentário, veio este outro aqui. Aceitem, nenhum gay aos seus 16 anos atualmente quer ser associado a poppers, cruising, open door ou qualquer outro tipo de lixo herdado dos millennials, preso na adolescência tardia. Almejar uma vida normal, privada e livre de intromissões de terceiros ou do Estado não é conservadorismo. Aí o negócio pegou fogo porque virou uma briga de gerações, e este canal, vocês sabem, um dia se chamou Piquarentona, tá ali no LED. Justamente porque discutir as diferenças entre gerações é importante não apenas para que a geração mais nova compreenda um pouco de história, mas para que ela viva uma vida muito mais plena, que foi pensada para a sobrevivência deles por nós. Veja bem, a geração Z, esse bando de pirralhos sem pensamento crítico, esquece que tá cheio de religioso fundamentalista trabalhando dia e noite para retirar os nossos direitos. Esses dias mesmo aí queriam votar na Câmara para revogar o casamento entre as pessoas iguais. Essas pessoas querem nos ver mortas, e foi graças aos millennials e à geração X, que é a minha geração, que a maioria dessas conquistas são possíveis ainda hoje. E esquece também que os baby boomers, antes da minha geração, apanhou muito, foi preso por andar de mão dada na rua, por fazer uma pegação num banheiro, porque era o único local, sim, na época, que era possível de expressar a sua sexualidade, porque na época os apartamentos eram invadidos, a polícia fazia buscas nas casas. Ninguém, absolutamente ninguém, está dizendo pra vocês irem pro banheiro do shopping mais próximo pra fazer pegação com desconhecido, com qualquer pessoa. E fazer isso nada tem a ver com a adolescência tardia, tá? Só pra você saber. Mas com fetiche. E a gente tá só alertando que esse moralismo de associar cruising e outros temas como IST e uso de drogas somente aos gays é sim homofobia. Porque, pasmem, os héteros também fazem isso o tempo inteiro. E sobre esses adolescentes conservadores e cheios de homofobia internalizada, porque sim, a gente vive uma epidemia de gay novinho bostejando conservadorismo na internet, um cara do X observou que nós... Sabe que tem até um fenômeno, né, sobre esses gay novinho preconceituoso, né, que é o de estimular a confusão entre o termo ativo e heterossexual, ou apagar a bissexualidade. Tem muito disso. O moleque tá assim, tá, mas tu é hétero? Ué, como assim? Se eu tô procurando um homem, eu não sou hétero, né? Sou bi, sou gay, sou, sei lá, alguma coisa, né? Não, mas vocês entenderam, né? Você dá o toba? Não, mas independente disso, né? Se a pessoa gosta de pessoas de ambas as sexualidades, ambos os sexos, né? A pessoa é bissexual, né? E a bissexualidade está totalmente esquecida no churrasco nessa geração. Eles chamam de hétero o cara que come outro cara. Eu acho incrível, incrível. Não existe o homossexual ativo e não existe o bissexual. Existe o gay, que em tese é o passivo, e existe o hétero, que é o ativo. Eu fico, uai, mas hein, não foi assim que eu aprendi. Esses dias eu vi um gay com preconceito com lésbicas na internet. Então, o negócio tá tão maluco, sabe? Tá tão... Essa geração que tá chegando à maioridade agora, ela tá com umas ideias tão tortas, sabe? Que eu não sei por onde conduzir,
sabe, esse debate. Não tem como conduzir. Porque, né, por cima acham que estão certo, sabe? Tipo, não vou discutir sexualidade a essa hora. Não, mas não é essa questão. Tu tá errado, é simplesmente assim, sabe? É esquisito, esquisito. Estamos experienciando pela primeira vez uma produção cultural gay açucarada em massa, tipo assim, o Heartstopper, o Azul, Vermelho e Branco. A gente que tem mais de 30 anos sabe que as nossas referências de romances gays, de filmes, era sempre de violência, de morte, de AIDS. Então, que bom que essa molecada LGBT tá tendo a chance aí de crescer com referências sem dor. No entanto, esse mesmo cara lá do X reitera que existe também todo um histórico cultural que você, novinho, que acha cruising nojento, deveria conhecer. A cultura do pré e pós-AIDS, feita por pessoas queer, foi revolucionária. E o sexo Verdade também. e as práticas dissidentes de sexualidade fizeram muito parte dela. Como eu disse, pracinha, praia, banheiro de shopping, metrô, nenhuma sorte de local público é lugar de cruising. Mas conhecer história é obrigação para as pessoas LGBT construírem a sua identidade, e os Boa. vídeos do Gonzatti, por exemplo, expressam muito bem isso, conta muita história. Você, gay, que está se sentindo ofendido por ser chamado de conservador, que foi alvo da discussão lá no X, tá, gente, quem é contra é conservador e quem é a favor tá lutando pelo cruising, porque cruising é resistência. Na real, você nunca vai fazer parte da normatividade heterossexual. E conhecer a história e a cultura das gerações de gays que vieram antes de você é o mínimo que você pode fazer para deixar de ser uma bichinha imbecilóide de TikTok. Inclusive, esse cara do X que eu acabei de citar, maravilhoso, ele recomenda um livro chamado Cruising Utopia, do José Esteban Munhoz, que foi um acadêmico cubano, americano, nas áreas dos estudos de performance, cultura visual, teoria queer, muito bom lá nos estudos culturais e de teoria crítica, e ele morreu em 2013, e ele tem um trecho aqui sensacional que ele postou, vou colocar. O apoio gay tem tudo a ver com a forma como os homossexuais assimilacionistas estão dispostos a ligar e desligar a sua sexualidade. O contrato ao qual eles aderiram exige que a sexualidade seja ativada apenas dentro do abrigo da esfera privada, em uma escuridão muito mais turva do que as sombras que envolviam os caminhões na Christopher Street, um pré-Stonewall de 1960. Os homossexuais assimilacionistas que apoiaram Giuliani e apoiam Blumenberg são proletariado sexual que foi arrastado para o populismo conservador que caracteriza tão poderosamente esse momento, dominado como está pelo neoliberalismo, Olha aí. mais especificamente pelo pragmatismo gay. Gente, Pragmatismo gay definiu tudo. Você sabe o que é o pragmatismo gay? É o Agostinho Fernandes. É o Carlinhos Maia. São os gay transfóbicos, gay homofóbico, gay machista. Sabe isso? Chaveirinho de hétero. querer que a sua sexualidade e a sexualidade dos outros vivam num buraco fechado a 7 chaves, talvez não seja uma questão de privacidade, mas de como a sexualidade ela é manipulada, ela é institucionalizada pelo Estado, entende? De como você tá caindo nessa falácia. Um usuário do X até postou um gráfico da Gayle Rubin, que é uma antropóloga cultural americana mais conhecida como ativista teórica da política do sexo e do gênero, que apontou que há uma hierarquia sexual que traça e mantém uma linha imaginária entre o sexo bom, normal e natural, e o sexo mal, anormal e não natural. Vamos olhar esse gráfico. Na parte do sexo bom, normal, natural, saudável, sagrado, estão ali os heterossexuais, casado, monogâmico, reprodutivo e dentro de casa. Na grande área da contestação, aquilo que se pode questionar estão os casais heterossexuais não casados, heterossexuais promíscuos, a masturbação, longo prazo, casais lésbicos gays, lésbicas no bar, homens gays promíscuos na sauna ou no parque. E na parte do mau sexo, que é anormal, não natural, doentio, pecaminoso, way out, tem as travestis, transexuais, fetichistas, sadomasoquistas por dinheiro e cruzamento de gerações. Vocês estão vendo como o sexo é institucionalizado pelo Estado e a gente cresce, a gente aprende que essa institucionalização é norma, e quando a gente deixa que a norma afete o nosso comportamento, a gente simplesmente está reproduzindo comportamento cis heteronormativo dentro da nossa comunidade, da nossa população, na nossa vida, que é uma história de luta contra o cisnormativismo para que a gente possa viver com mais liberdade, não apenas as nossas ações, nosso sexo, nosso afeto, mas a nossa existência como um todo. O fato é que essa galera demonizou o cruising e expôs as pessoas que ali estavam sem fazer um recorte social básico de como o Matheus e o Cris fizeram aqui nos vídeos que eu mostrei. É uma gente que não vai atrás de educação sexual, que não vai tomar PrEP, que não vai se testar, que vai emular a sexualidade dos héteros, sem cultura de exame, sem discussão sobre compulsoriedade de filhos, de monogamia, de culpa cristã. Eles vão meramente reproduzir o comportamento do hétero, porque eles acham que o hétero faz é o correto, incluindo as práticas criminosas como essa, que um dia foi resistência, mas hoje não é mais. E não é à toa que uma das maiores taxas dos novos casos de HIV está entre adolescentes de 15 e 19 anos. Essa é uma informação da Organização Mundial de Saúde, tanto que tem sido estimulado o uso da PrEP nessa faixa etária.
Eu espero ter trazido minimamente a vocês um pouco de análise 15 a 19 anos de idade sendo uma das maiores faixas de incidência de HIV. Caralho. crítica sobre os comportamentos da população LGBT, em especial do homem gay e suas práticas sexuais, como as suas defesas hiperfocadas e homonormatividade e narcisismo, porque, sim, a gente não vê nesses rolês lésbicas, travestis e pessoas trans no geral. Essa é uma luta bilateral É o gay padrão branco, né? do gay cisgênero, em sua maioria branco, contra o conservadorismo hétero e gay da nova geração. Tem duas coisas que eu preciso dizer antes de encerrar esse vídeo. A primeira é que a gravação é criminosa. E claro, se você não quer ser visto em local público fazendo o que você está fazendo, então, amor, ou não faça ou você tome seus cuidados, use uma máscara, sei lá. Isso gerou problemas, como nós podemos ver nessa mensagem enviada por uma das pessoas que estava lá e teve o seu rosto exposto por uma grande página de fofoca. Sobre o vídeo do arpoador, notifico formalmente que o vídeo publicado com a minha imagem foi compartilhado sem meu consentimento, violando meu direito à privacidade e uso de imagem. Caso a postagem não seja deletada imediatamente, tomarei as medidas judiciais cabíveis, incluindo indenização por danos morais e materiais. Pois Tem um dilema aí, né? Que esse é um debate, né? Jornalistas, inclusive, especialmente fotojornalistas e jornalistas que fazem filmagem nas ruas, falam o seguinte: olha, se tu tá em local público, tu tá exposto, né? Então, assim, em tese, talvez não seja uma violação de direito de imagem, né? Se tu tá fazendo isso em local público. é, amor, você tava cometendo um crime, tá? E obviamente que um crime não justifica o outro. A publicação da imagem, a publicação do vídeo é criminosa, bem como o ato também é. Então, assim, ó, se eu fosse você, se você estiver assistindo esse vídeo, nem perderia meu tempo, porque o vídeo já circulou em todas as redes. A segunda coisa é que eu quase nunca uso termos difíceis ou cito autores nos meus vídeos, como eu fiz hoje, porque eu reconheço que o meu público, ele tá aqui pela simplicidade da minha fala, mas jamais pela falta de profundidade. Então, se ficou difícil hoje, se você quer fazer uma pergunta, faça, mas não fale merda antes de entender aquilo que você realmente quer dizer. Isso faz parte do nosso aprendizado mútuo e do nosso trabalho aqui que é feito por mim e por vocês conjuntamente. Como eu disse, eu não defendo a prática do cruising, mas eu defendo a história, a importância do cruising para a formação dos seres sociais que nós somos hoje, a importância das pessoas que viveram essa época e que lutaram para que a gente pudesse sim ocupar locais normativos, como são os locais que os héteros ocupam constantemente. Sobretudo, eu reconheço que a demonização, que o ataque às pessoas que estavam no cruising é sim meramente homofobia e perseguição à nossa identidade, aquilo que a gente construiu até aqui, aquilo que a gente quer ser, o espaço que a gente ocupa, o local em que a gente está e todas as nossas atitudes. Porque tudo o que o cisnormativismo quer é que a gente volte para um armário de dor, fechado, onde só dentro dele a gente pode fazer as nossas coisas, que são coisas do mal, como disse a Gale lá no seu gráfico. E isso nós não vamos permitir. Muito obrigado para quem chegou até aqui no final desse vídeo. Por favor, segue o canal. Tem vídeo todos os dias aqui. Todo dia, gente. É muito bom. Deixa o seu like, deixa seu comentário. E aqui debaixo tem um Pix, tem um Apoia-se. Manda uma graninha pra gente aqui. Vai, pra ajudar a gente a fazer vídeos mais legais toda semana. E bem aqui do ladinho tá passando um vídeo sobre cruising, sobre pegação, sobre banheirão. Porque tem vários nesse canal aqui. Vocês vivem me atacando aí, dizendo que eu defendo o banheirão, que eu defendo isso e aquilo. Tá tudo bem, vocês têm direito a se expressar também. Continuem maratonando no canal. Um grande beijo, até o próximo. Tchau. Muito bom, muito bom. Eu acho que fica aí o recado, né, pra galera que não tem uma necessidade de se expor em público, né? E eu não digo assim, se expor em público do fato de ser gay e tal. Não, é o fato de usar um espaço público pra um surubão, né? Isso é um problema. Agora, o que a gente mais quer, pelo menos eu, enquanto um grande aliado da causa, é que vocês possam expressar os afetos de vocês com tranquilidade, né? Em qualquer espaço que vocês queiram expressar, né? Agora, em termos de perseguição, né? Vocês estão só aumentando a perseguição quando vocês dão esse tipo de argumento pro hétero cisnormativo seguir malhando vocês, né? Então, é claro que quem tá fazendo isso, como o Márcio falou, não se importa com esse aspecto, né? Porque é o gay padrão branco e tal, que quer mais é que as outras cores da diversidade se lasquem, né? Mas é preocupante, gente. Preocupante. Já tem espaços aí bem apropriados para isso, né? E o que a gente mais quer é que vocês se expressem na rua da mesma forma que um hétero se expressa dentro da lei. Então não dá sorte pro azar, sabe?